sobre essa história de RCE, de extrajudicial, judicial. Primeira coisa, cara, que eu tenho para falar, tá, é o seguinte: uma coisa não impede a outra, tá? Provavelmente o Botafogo não saia, tá, do regime centralizado de dívidas. O que é que ele quer? Pelo que eu entendi, ele quer ficar mais protegido legalmente. Então, quais são os passos? Tá? A recuperação judicial, tá? Ela abrange tributo, abrange tudo e o prazo é maior. Certo? Só que para que a recuperação judicial aconteça, você tem que passar pelos 3 passos. O primeiro é esse que o Botafogo está fazendo, que convocou, né, os conselheiros para votar se vai aprovar ou não. Aprovado, aí vai para um segundo passo, que é uma petição ao juiz, tá? Para que seja feita uma recuperação judicial, que daí o juiz vai estudar, vai olhar como é que está a adimplência do Botafogo, que nesse último ano tem sido adimplente, né? Está pagando tudo, então significa que tem uma chance do juiz aceitar, e aí o juiz dando esse aceite vai para uma terceira etapa, que a terceira etapa é a Assembleia de Credores, aonde os credores, para recuperação judicial, tá? Os credores têm que 100% topar. O Botafogo vai expor a forma que quer pagar, certo? E a partir daí, 100% dos credores vão dizer ok, aí o juiz dá a canetada e entra em recuperação judicial. Tem um prazo que pode ser bem maior, e tem um detalhe que é o seguinte: eu estava vendo, o que tem acontecido nas recuperações judiciais é que o desconto da dívida chega a quase 90%. É de 70% a 90% a menos do valor. Por quê? Porque o cara tem a opção de receber antes, mas com um desconto de 70%. O cara deve 100 mil, se o cara quiser receber agora, recebe 30, 20. É mais ou menos assim. Caso não atinja isso, tá? Existe a outra opção, que é a recuperação extrajudicial, que é necessário apenas 3/5 dos devedores, dos credores aceitarem. E essa extrajudicial não precisa da assinatura do juiz. A vantagem da recuperação judicial é que, a partir do momento que é peticionado e o juiz vai estudar, são 180 dias sem nenhum. Não pode mexer em nada no Botafogo. São 180 dias bloqueado legalmente, até uma posição jurídica, certo? Quem está nessa situação é o Cruzeiro. O Cruzeiro está na etapa da assembleia com os credores. Os credores têm que aprovar, os 100% dos credores têm que aprovar se vão aceitar a negociação ou não. Tá? Por que isso? Por isso que o Cruzeiro não está sofrendo ação vai ser punido pela FIFA por não ter pago. Mas a ação trabalhista, nada que está piorando o dinheiro do Cruzeiro. Por quê? Porque está dentro dos 180 dias e não pode mexer nele. Isso é interessante. Não, Cláudio, deixa eu te explicar. A recuperação judicial não tem nada a ver com a SAF. A recuperação judicial é do CNPJ, da associação, e que são os conselheiros da associação. A SAF, ela se livra do fiel, né? do credor fiel, que ela é em função da existência da SAF, ela se livra das penhoras também com a recuperação judicial. Que ninguém pode mexer. Mas a recuperação judicial tem que ser feita no devedor. O devedor de verdade é o Botafogo Futebol e Regatas, que tem um conselho da associação, que é esse conselho da associação que tem que aceitar, não é o conselho da SAF. Tá? É o conselho a qual o presidente é o que é conselheiro do Lyon, né? Do Césio. Tá? Então, esse conselho da SAF, ele não vota.
Quem vai votar são os conselheiros lá do Botafogo Associação. Tá? São duas coisas distintas. O que o Textor está tentando fazer com a SAF é o seguinte: blindar ela para que ela não sofra as ações do Botafogo S.A. O que é que ela vai fazer? Ele diz: eu vou dar um jeito. O que for. Se a gente entrar em recuperação extrajudicial, a gente continua no RCE para pagar tributos e governo, porque não pode entrar na extrajudicial, não entra tributo nem trabalhista. Entra só credor direto. Na extrajudicial, entendeu? Na judicial, entra os dois. Exatamente, o Luiz Felipe está falando. A notícia de recuperação judicial que parecia assustar é muito bom. É muito bom pelo seguinte: se de repente consegue uma recuperação judicial, automaticamente pode sair do RCE. Conseguindo a aprovação dos credores. Por quê? Porque vai tudo para um bolo só, um plano de pagamento, o qual vai ser escrito pelo Botafogo, dizendo: vou pagar dessa forma, em tantas vezes, em tanto parará, o cara aceitou, beleza. Todo mundo aceitou em assembleia, né? Uma votação em assembleia. É isso mesmo, Cláudio. Pode, porque é um CNPJ. O Cruzeiro acabou de fazer isso, cara. O Cruzeiro já fez. Está solicitada a recuperação judicial do Cruzeiro Clube. Entendeu? Do Cruzeiro Clube. Quem entrou com a ação e pediu ao juiz é o devedor. O devedor é o Cruzeiro. A SAF é fiel solidária, se compromete a pagar a dívida, mas a dívida é do clube. A legislação é meio... A lei brasileira é muito louca, cara. Agora, qual é a diferença disso? A recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, tá? Tem 20 anos. É uma legislação que já tem jurisprudência. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Não vai ter juiz querendo fazer diferente, porque já existe jurisprudência quanto ao fato. Eu acho que o principal ponto é justamente esse, Lúcio. Isso é a segurança jurídica. De você já ter, vamos dizer assim, uma legislação já mais bem consolidada. Não, são 20 anos. Então, você já tem, sim, aí por conta disso, você já tem, vamos dizer assim, uma noção melhor do entendimento legal da situação. Deixa eu só esclarecer. A gente sabe que a lei da SAF ela é uma coisa muito nova. Então, enquanto não chegarem nessas últimas instâncias para dar um entendimento legal da situação e aí as outras virem seguindo também com o andamento, vai acontecer esse tipo de coisa. Então, acho que, nesse sentido, o Cruzeiro ele saiu na frente, tentando... eu estou querendo dizer para o Marcos, ele está dizendo e agora o Botafogo está tentando também... Assim, termina aí, Lúcio, fala aí. Não, estou dizendo, o Cláudio está falando ali, que não sabe de nenhum clube. Então, você põe no Google aí, Cruzeiro Recuperação Judicial, que você vai ver que já está no processo e é o clube. Isso. É o clube que está fazendo, isso. Não é a SAF. Agora, foi o Cruzeiro que começou isso. Foi. Então, assim, a princípio, né, a gente não sabe se eles fizeram, de repente, da maneira ideal, mas é importante, é um caminho possível, né, é importante tentar, assim como, né, todo mundo tenta, vamos dizer assim, furar a fila, igual alguns dizem aí, que eu não considero que isso vai dar certo, porque essa lei é uma lei nova, mas eu acredito que ninguém vai deixar essa lei cair na furada de, tipo, passar a ser lei para inglês ver, porque tem muitos clubes ainda para virar SAF no Brasil, e se não fizer assim, não vai dar certo, né? A gente sabe que é um modelo ultrapassado e que agora a tendência é profissionalizar realmente o mercado da bola. Pode seguir, Lúcio. Eu ia botar aqui, mas tudo bem, eu vou só continuar o assunto. Tá? Então, isso é que se tornou interessante. Isso se tornou interessante de uma certa forma que existe, primeiro, o respaldo legislativo, ou legal, legislativo não, o respaldo legal que vai acontecer, porque já tem uma jurisprudência de 20 anos, né, na recuperação judicial e extrajudicial, né? E o Botafogo já tinha tomado
e começado a estudar essa vertente desde janeiro, tá? Desde janeiro já estava lá nos alfarrábios vendo o que ia fazer, porque era uma penhora atrás da outra, uma penhora atrás da outra, e juiz igual a bunda de neném que nunca sabe o que vai sair. Chega um juiz, o juiz daqui de São Paulo diz que não, o juiz do Rio diz que sim. Tudo em primeira instância. Você fica esperando chegar até o Supremo para resolver, ia ser um inferno de ação, porque existe a lei da SAF, e o que acontece? O brasileiro em si chega e diz, tem jeito de burlar a lei? Tem, então vamos lá. É o que os caras estão fazendo. Uma enxurrada de ação querendo tirar o dinheiro do Botafogo além dos 20%. Porque pela legislação seria só os 20%. Aí os caras querem passar na frente da fila e tirar de antes dos 20%. Por isso que está se procurando uma solução que dê amparo legal à situação do Botafogo. Porque, porra, vai penhorar 100% das verbas? Se o juiz endoidar e começar a penhorar, é os 20% do RC, mas os 80% de dinheiro que entrar. Eu acho que não é bem assim, porque conforme você tiver, de repente, um corpo jurídico bom, você vai ficar jogando para frente até chegar na última instância, né? Agora, o problema é realmente que fica essa situação e toda hora fica um vai lá, vem cá, vamos dizer assim, né? Uma hora tá as coisas fluindo e outra hora não tá, né, naquela, vamos dizer assim, instabilidade ou insegurança, vamos dizer assim, mas eu acredito que as coisas vão se resolver na medida em que, né, as situações de lei da SAF, vamos dizer assim, caminharem para a última instância. Enquanto elas não caminharem para isso e não chegar na última instância, não vai se ter esse entendimento, né, jurídico da coisa, e vai ficar essa confusão, essa certa confusão, vamos dizer assim, de entendimentos diferentes em situações distintas. Então, assim, é claro, cada situação vai ser uma situação, embora, para mim, né, pelo que eu escuto falar e acompanhar também, a partir da lei da SAF, você tem como se fossem dois caminhos, do que é, né, governo, situações de dívidas com o governo, e isso não tem como correr, né, como você estava falando antes, você não tem como fugir disso, você tem que pagar, e tem as outras dívidas, né, que aí são dívidas trabalhistas e etc, etc. Então, assim, em tese, são apenas essas duas filas, vamos dizer assim, né, pelo que eu venho acompanhando. E só para esclarecer, quem está em recuperação judicial é o Curitiba, que está finalizando a recuperação judicial dele também. Tem outro clube em recuperação judicial, que é o Curitiba, que já fez, né? E está no final do pagamento. Está no final do pagamento. Só que a dívida do Curitiba era pequena. Então ficou fácil de resolver. Entendeu? Isso aí eu cascabuei bastante para chegar nas informações também. Vamos lá, vamos dar continuidade ao assunto. Agora que a gente deu uma esclarecida aí de SAF.